Imagine que, neste exato momento, cada rosto que você vê nas ruas, cada família, cada criança, carrega um mapa invisível. Esse mapa aponta para um único continente: África. É uma imagem grande, uma ideia que parece simples quando repetida em notas de aula e parágrafos de livros. Mas por trás dela existe um mistério mais sutil, uma pergunta que cientistas vêm sondando há mais de um século. Por que exatamente a nossa espécie, com sua combinação única de corpo e mente, emergiu ali e praticamente só ali? O que aconteceu naquele pedaço de planeta para que algo que hoje chamamos de humano aparecesse, se espalhasse e carregasse consigo traços de curiosidade, linguagem e cultura? Eu chamo isso, por agora, de a teoria que todos ignoraram. Não porque ninguém tenha pensado em partes dela. Já havia hipóteses sobre clima, sobre sorte, sobre acidentes geográficos. Mas porque só recentemente as várias linhas de evidência começaram a se encaixar numa imagem coerente. Uma imagem que sugere que África não foi apenas um palco onde a história aconteceu. Foi um laboratório, uma forja prolongada onde várias forças se combinaram de maneiras que raramente se repetem em outros continentes. Se você gosta dessa ideia, se ela lhe soa curiosa, deixe um comentário dizendo de onde você me ouve. Gosto de imaginar esse mapa humano em movimento. E se quiser acompanhar essa viagem mais longa, inscreva-se. Há muita terra, muita água e muitos ossos para atravessarmos juntos. Começo a história muito antes do que estamos acostumados a imaginar. Antes de cidades, antes de línguas registradas, antes mesmo daquilo que chamamos de ferramentas complexas. Há milhões de anos, primatas variados ocupavam florestas, bordas de mata e vales úmidos. Alguns desses primatas deixaram marcas que o tempo guardou: ossos, dentes, impressões de atividades que persistiram nos sedimentos. E é através desses arquivos, os fósseis, que cientistas como Raymond Dart, Louise e Mary Leakey, Donald Johanson e muitos outros começaram a traçar um mapa mais preciso das nossas origens. A história das descobertas é ao mesmo tempo lenta e surpreendente. No início do século XX, quando Raymond Dart estudou o chamado crânio infantil de Taung, ele viu algo que desafiava as expectativas de então. Traços que pareciam indicar uma postura mais ereta e dentes que não eram exatamente como os de símios atuais. Décadas depois, nas camadas avermelhadas de Olduvai Gorge, a família Leakey encontrou ossos e ferramentas que mudaram a narrativa sobre quem fazia ferramentas e quando. Em 1974, em Hadar, na Etiópia, Donald Johanson puxou do solo um esqueleto parcial que ficou famoso como Lucy, um Australopithecus que caminhava ereto e parecia, de muitas maneiras, uma ponte entre o mundo das árvores e o chão aberto da savana. Cada descoberta trouxe uma peça. Olduvai mostrou que hominíneos usavam pedras para cortar e raspar muito antes do que muitos supunham. Homo, nas camadas mais antigas da Etiópia, apresentou restos atribuídos a Homo sapiens, com idades que moviam para trás a linha do tempo da nossa espécie. Jabel Irhoud, no Marrocos, trouxe à luz crânios que hoje se interpretam como formas muito antigas de Homo sapiens, sugerindo uma presença humana arcaica em locais que até então não eram considerados na mesma narrativa. Esses sítios não são apenas pontos no mapa, são arquivos da Terra. O grande vale do Rift, com sua atividade tectônica, seus lagos que nasceram e secaram, suas camadas de cinzas vulcânicas, transformou-se num tipo de biblioteca natural. Sedimentos que enterraram ossos foram conservados, e as cinzas permitiram datar com métodos radiométricos. É por isso que tantas peças do quebra-cabeça humano aparecem ali. O próprio movimento da crosta ajudou a preservar capítulos da história. Mas preservar não é o mesmo que explicar. A pergunta permaneceu: por que tantos capítulos relevantes dessa história surgem justamente naquele lugar? Para responder, precisamos atravessar outras linhas de evidência, e a segunda grande pista veio do interior das células. Durante o século XX, com o avanço da genética, tornou-se claro que podemos ler pedaços do passado no nosso material genético. Termos como mitochondrial Eve e Y-chromosomal Adam entraram no vocabulário público. Eles não significam um casal único do qual todos descenderam no sentido simplista, mas referem-se aos mais recentes ancestrais em linhas de herança específicas.
a linhagem mitocondrial por um lado, a linhagem do cromossomo Y por outro. O que essas análises mostraram, de maneira consistente, foi que a diversidade genética é mais profunda dentro da África do que em qualquer outro território. Em bom português, as populações fora da África carregam apenas uma parte da variação encontrada no continente. Isso nos diz algo sobre demografia. Quando um pequeno grupo sai de uma população maior e se estabelece em outros lugares, ele leva consigo apenas uma amostra dos genes do grupo original. Por isso, populações não africanas mostram em conjunto menos diversidade genética do que a grande tapeçaria encontrada no interior africano. Estudos genômicos mais recentes, especialmente os publicados e discutidos em 2023 e 2024, refinam essa visão. Eles apontam para múltiplos episódios de apertos populacionais, bottlenecks, que foram locais e temporais. Episodicamente, certas populações dentro da África foram drasticamente reduzidas, afastadas entre si e depois misturadas novamente. Essas pulsações demográficas surgem como possíveis momentos em que experimentos evolutivos foram mais intensos. Quando uma população diminui muito, novas combinações de genes podem fixar-se mais rapidamente. Quando ela aumenta e se mistura, inovações podem espalhar-se. Ainda assim, genética por si só não fecha o circuito explicativo. Para entender por que esses gargalos ocorriam e por que tinham lugar naquele cenário, é preciso olhar para o clima. E aqui a África se revela de novo como um palco com atributos singulares. Ao contrário de outras regiões, que tiveram mudanças climáticas mais graduais em alguns períodos, o que a paleoclimatologia tem mostrado é que a África experienciou oscilações abruptas e recorrentes entre épocas mais úmidas e episódios de seca intensa. Florestas transformavam-se em savana e vice-versa, com uma rapidez que, para criaturas que dependiam de certos nichos, exigia flexibilidade. Há uma hipótese que ajuda a ligar clima e evolução, a Variability Selection Hypothesis. Em termos simples, ela propõe que, quando o ambiente muda frequentemente e de maneira imprevisível, adaptar-se a uma única solução deixa de ser uma vantagem. Em contextos assim, a habilidade de explorar recursos variados, de mudar estratégias de subsistência ou de inventar novas formas de cooperação e técnica tende a ser favorecida. Imagine um cenário onde, em um ano, frutos abundantes em uma copa substituem carne escassa. No outro, lagos encolhem e o único recurso disponível está em torno de povoados de animais migratórios. Indivíduos e grupos que conseguem inovar, fabricar ferramentas novas, cooperar de modos diferentes, planejar para o futuro, têm uma melhor chance de sobreviver. A variabilidade, no entanto, não age sozinha. Aqui entra a geografia. O desenho do continente africano, com seu grande vale de fendas, seus lagos que aparecem como olhos na paisagem e um deserto expansivo que ora fecha e ora abre corredores, criou um mosaico de ilhas ecológicas. Pedaços de habitação humana podiam ficar relativamente isolados por longos períodos por causa de mudanças nos padrões de chuva ou pelo avanço do Saara. Em outros momentos, corredores úmidos permitiam mistura entre populações distantes. Essa alternância de isolamento e conectividade é essencial. Isolamento permite experimentação evolutiva local, conectividade permite que inovações bem-sucedidas se espalhem. Pense em ilhas oceânicas por um momento. Muitos estudiosos observaram que ilhas, reais ou ecológicas, são laboratórios naturais de evolução. Em ilhas, populações pequenas podem desenvolver traços únicos que, se funcionais, podem colonizar de novo outras áreas quando um corredor se abrir. No caso africano, as ilhas não são cercadas por água, mas por clima e paisagem. Lagos perenes no Rift, planícies férteis intercaladas com zonas áridas, vales profundos que oferecem refúgio, tudo isso cria bolsões onde experimentos culturais e biológicos podem ocorrer. E não podemos esquecer a ecologia. A África foi povoada por uma megafauna diversa, grandes herbívoros, predadores ágeis e uma pressão constante de doenças transmissoras de insetos. Todos esses elementos moldaram estratégias de vida. Predadores exigem vigilância coletiva, estratégias de fuga, planejamento e, em alguns casos, o desenvolvimento de tecnologia para caçar e processar carne. Doenças, por sua vez, impõem pressões sobre sistemas imunológicos e podem favorecer práticas sociais que diminuam a exposição. Em suma, um ambiente desafiador tende a favorecer comportamentos que promovem cooperação, comunicação e flexibilidade cognitiva. Nessa trama, a tecnologia é tanto resposta quanto causadora de mudanças.
As pedras cortantes do Oldowan, produzidas há cerca de 2,6 milhões de anos, são uma das primeiras evidências de que hominíneos manipulavam o ambiente de forma direta para extrair alimentos. Mais tarde, o surgimento de bifaces acheuleanos mostrou um salto na padronização e na transmissão cultural. Mais adiante ainda, evidências de rafting, a fixação de lâminas em cabo e o uso controlado do fogo marcam momentos onde habilidades motoras, planejamento e talvez linguagem mais elaborada começaram a se cristalizar em práticas comuns. Os sítios arqueológicos mais recentes, como Blombus Cave, guardam pequenas obras de comportamento simbólico, o tratamento de ocre, ornamentos, padrões que parecem transcender a mera utilidade prática. Jabal Irhoud apresentou crânios que nos forçam a repensar a cronologia do Homo sapiens. Esses traços culturais, quando cruzados com dados de clima e genética, sugerem uma dinâmica onde períodos de crise aceleravam a experimentação cultural e períodos mais amenos permitiam a estabilização e disseminação das inovações. Tudo isso iria sendo percebido de modo fragmentado ao longo do século XX e começo do XXI. Alguns pesquisadores enfatizavam a sequência de fósseis, outros a genética, outros ainda os padrões climáticos. Foi só quando as linhas começaram a convergir, quando paleoclimatologistas puderam datar eventos de seca e umidade com resolução crescente, quando genomas antigos e modernos foram comparados em larga escala, quando novos fósseis surgiram em locais antes considerados improváveis, que um quadro integrador começou a emergir. E esse quadro sugere que não foi um único fator isolado que fez de África o berço humano, mas a confluência, repetida e em diferentes escalas de tempo, de variabilidade ambiental, geografia fragmentante e pulsos demográficos. Mas por que muitos gostariam de ignorar essa síntese? Em parte porque a ciência é feita de especialidades. Um paleoclimatologista olha camadas de sedimentos, um geneticista examina variações em moléculas, um arqueólogo escava ossos e lascas de pedra. Foi fácil cada área desenvolver histórias que façam sentido dentro de seu próprio corpus de dados. Além disso, por muito tempo, certos vieses culturais e logísticos impediram que áreas do continente fossem suficientemente exploradas. A arqueologia depende de acesso, de financiamento, de condições para escavação. A genética depende de amostras diversas. Muitos sítios africanos só foram adequadamente estudados nas últimas décadas. Assim, a ideia de que todo mundo ignorou é um pouco dura. Não foi desatenção deliberada, foi uma combinação de especialização, falta de dados e, às vezes, pressupostos teóricos que limitem interpretações. Há também um elemento estético nessa história que toca algo íntimo. Imaginar a África como um forno, uma forja lenta onde nossos traços foram moldados, é uma imagem poderosa. Forja sugere calor, pressão, repetição. Laboratório natural sugere experimentação e replicabilidade. Mas devemos lembrar que metáforas não substituem provas. O que nos permite ser mais confiantes são os cruzamentos. Fósseis datados em camadas correlacionáveis com palinologia e isótopos que mostram climas instáveis. Genomas que exibem sinais de gargalos locais. Sinais arqueológicos de inovação cultural justamente em períodos de estresse ambiental. E então algo novo começou a falar de maneira mais convincente. Genomas antigos e análises de variantes raras em amostras modernas mostraram pistas de pulsações demográficas dentro da África em escalas de algumas dezenas de milhares de anos. Pesquisas publicadas em 2023 e 2024 trouxeram à mesa métodos de extração e análise que permitem reconstruir não só migrações fora da África, mas estruturas populacionais internas, com períodos de forte subdivisão seguidos de mistura. Esses resultados não provam por si só que a variabilidade climática foi a causa direta da inovação cognitiva, porém, eles enriquecem o cenário. Quando se vêem ossos, artefatos e sinais de pressão demográfica coincidindo com fases climáticas particulares, a hipótese se fortalece. Permita-me contar uma imagem que gosto de voltar, porque ela ajuda a segurar essa ideia enquanto seguimos adiante. Imagine uma cordilheira fragmentada. Não no sentido de rocha, mas de água e terra. Em algumas eras, chuvas alimentam lagos que brotam como espelhos azuis entre vales.
Grupos humanos se consolidam nas margens desses espelhos, caçando, pescando, trocando informações. Depois, o clima vira, as chuvas cessam por décadas. O lago encolhe, caminhos se fecham, populações ficam isoladas em oásis menores. Em isolamento, tradições experimentais se enraizam. Invenções locais, talvez uma forma de rafting, talvez uma técnica de pesca ou um padrão de ornamento podem florescer. Quando a chuva retorna e os corredores se abrem, o que tiver funcionado bem se espalha, por longas distâncias, não como uma simples imitação, mas como uma onda de seleção cultural. Essa dinâmica, isolamento seguido de mistura, foi descrita em outras escalas e contextos, mas no caso africano, ela ocorre com um ritmo e uma intensidade que parecem particularmente propícios para a emergência de características complexas, não apenas biológica, mas cultural também. A tecnologia muda o modo como vivemos, e mudanças no modo de viver podem, ao longo de gerações, moldar a biologia. Dieta altera morfologias. Campanhas de caça podem favorecer resistência a doenças. Cooperação intensa pode selecionar para maior capacidade social. Mesmo com tudo isso, falta a peça final. Por que, entre todas as regiões que passaram por mudanças climáticas e ilhas ecológicas, a África foi o cenário onde a combinação resultou, reiteradamente, em saltos que nos levaram ao Homo sapiens? Aqui é preciso voltar à geografia em detalhe. O Rift, com seus vales perfurados e encostas irrigadas por rios sazonais. As planícies que serviam como corredor quando o Saara recuava. A proximidade entre ecossistemas muito distintos, florestas, savanas, áreas lacustres, que forçava os habitantes a desenvolver flexibilidade ecológica. Em algumas eras, essa proximidade permitiu que grupos explorassem nichos variados sem migrar longas distâncias. Em outras, o fechamento dessas conexões isolou populações por tempo suficiente para que mudanças culturais e genéticas se cristalizassem. Quando falo de pressão e inovação, não quero sugerir uma linha de um ponto A a um ponto B, como se o resultado fosse inevitável. A evolução não trabalha com destino, trabalha com probabilidades. Mas probabilidades podem ser aumentadas por cenários que promovem experimentação repetida. E é justamente essa repetição, pulsos de isolamento e mistura, episódios de seca e renovação, que começa a se parecer com um mecanismo plausível, uma explicação abrangente que conecta fósseis, genes, clima e tecnologia. Neste ponto da narrativa, já passamos por muitos sítios famosos, por nomes que são marcas históricas, por imagens de vales e lagos. A próxima etapa que vamos explorar e que deixo para seguir adiante é como os detalhes do clima africano, medidos em sedimentos e isótopos, mostram padrões de variabilidade que coincidem com picos de inovação. Vou também mergulhar mais fundo nas evidências genéticas recentes, explicando o que exatamente esses estudos de 2023-2024 descobriram sobre gargalos locais, sobre subdivisão populacional e sobre pulsos de mistura que podem ter espalhado inovações. Antes de irmos mais longe, respire fundo um instante e imagine, novamente, aquelas margens de lago, o brilho da água sobre um céu vasto, o som distante de um fogo crepitando. Sinta que sob seus pés há um caminho que milhões de passos antigos já trilharam. Há uma continuidade que não apaga a complexidade. Fomos feitos por um processo com muitos giros e reviravoltas, não por um único ato final. Logo em seguida, voltaremos ao registro climático, camadas finas de sedimento que contam de secas súbitas e chuvas generosas, grãos de pólen que apontam para floresta ou savana, isótopos que revelam níveis de água. Vamos colocar esses dados ao lado dos marcadores genéticos e das inovações tecnológicas e ver como, juntas, elas delineiam a teoria que poucos juntaram em sua totalidade. Uma teoria que, talvez, muitos ignoraram não por descaso, mas por estar escondida nas bordas de várias disciplinas, esperando para ser lida como um todo. Agora, voltemos aos sedimentos que guardam o vento e a chuva de eras. Cada camada fina de lama assenteada no leito de um lago é uma página do clima. Cada grão de pó depositado pelo ar, uma letra. Quando os cientistas leem essas páginas, eles encontram padrões que não são apenas mudanças lentas e previsíveis. Encontram pulsações, picos abruptos, fases de poucos milhares de anos em que chuvas volumosas sucumbem a secas prolongadas, e depois o ciclo se inverte de novo.
Esses padrões aparecem em registros variados: sedimentos lacustres que retraem sua linha, isótopos de oxigênio em conchas e dentes que traçam variações de disponibilidade hídrica, grãos de pólen que atestam se a paisagem era dominada por árvores ou por pastagens. Em alguns momentos, a África parecia respirar de forma errática, inspirações úmidas que enchiam bacias e criavam corredores, expirações áridas que fragmentavam territórios em ilhas. É essa respiração do continente que oferece a moldura para compreender o porquê de muitos episódios de inovação cultural e mudanças demográficas aparentemente ocorrerem em sincronia com fases climáticas. Não é uma relação de causa e efeito simples, é uma dança complexa, com vários parceiros. Quando um lago encolhe, as populações que dependiam da sua margem se veem comprimidas em refúgios menores, a competição aumenta, as rotas de caça e de coleta mudam, território e rede social são reconfigurados. Em isolamento relativo, pequenas tradições tecnológicas e formas de organização social podem se cristalizar. Quando a chuva retorna e os corredores se abrem, o que funcionou bem tem chance de atravessar longas distâncias e integrar-se a outras tradições. Em outras palavras, os pulsos climáticos criam janelas de experimentação e janelas de difusão, de isolamento e de mistura. Esse circuito repetido ao longo de centenas de milhares de anos parece ter amplificado a probabilidade de surgirem combinações complexas de cultura e biologia que favorecessem a emergência do Homo sapiens. Os registros de lago no Rift são especialmente ricos. Alguns desses lagos tiveram fases perenes em que prosperaram por longos períodos, outros oscilaram com grande amplitude. A presença de leitos de tufos e camadas vulcânicas permite amarrar cronologias com maior firmeza, oferecendo datas relativas e, quando possível, datas radiométricas que ajudam a situar ossos e artefatos no tempo. Ao combinar esses dados com perfis de pólen e com isótopos de oxigênio presentes em sedimentos marinhos próximos, que capturam sinais continentais transportados por ventos, os paleoclimatologistas conseguiram reconstruir fases em que o Saara se transformava em corredor úmido, conectando a África subsaariana ao Mediterrâneo, e outras fases em que esse mesmo deserto retornava a uma barreira quase impenetrável. Esses ciclos são o que alguns chamam de Saara Pump, um mecanismo que permitiu repetidas conexões e desconexões entre populações. Mas as oscilações não eram sincronizadas por todo o continente. Em diferentes regiões, a amplitude e o ritmo das mudanças variavam. O que se evidencia é um mosaico climático. Em alguns bolsões, condições estáveis persistiam por mais tempo. Em outros, as mudanças eram mais rápidas e bruscas. Essa heterogeneidade é crucial para a ideia de ilhas ecológicas. Enquanto em um vale um grupo poderia experimentar inovações por gerações, a poucos quilômetros, outro grupo lidava com condições diferentes. O tecido continental era então um conjunto de microambientes que permitiam testes locais de comportamento e tecnologia. Agora considere a arqueologia nesses locais. Em muitos sítios, testemunha-se que momentos de inovação tecnológica, ou ao menos de mudança qualitativa nas práticas materiais, coincidem com fases de instabilidade ambiental. Ferramentas mais complexas, técnicas de rafting ou padrões de uso de materiais pigmentados surgem em contextos onde o abastecimento de recursos era imprevisível, ou onde corredores de movimento ampliavam as redes de contato. Os famosos grãos de ocre e os pequenos objetos decorativos encontrados na caverna de Blombos, por exemplo, surgem num período em que há sinais de variabilidade ambiental e amplo uso de recursos variados, mar, terra, cavernas como refúgio. Esses sinais não provam uma causalidade direta, mas reforçam uma narrativa coerente. Sob incerteza, inovação cultural tende a emergir como estratégia adaptativa. Trazendo isso para a genética. Quando comunidades ficam isoladas por longos períodos, deriva genética e seleção local podem fixar alelos raros que, em contextos próprios, conferem vantagens. Quando as portas se abrem e essas populações se misturam, combinações bem-sucedidas se propagam. Estudos de genoma recente, ao reconstruírem estruturas de população dentro da África, encontraram exatamente este tipo de padrão. Ao invés de imaginar uma população única e homogênea dando origem a todos os demais humanos modernos, os dados sugerem múltiplas linhagens ou populações parcialmente isoladas, cada qual com sua própria trajetória de tamanhos e misturas. Algumas dessas populações sofreram severos gargalos, enquanto outras mantiveram tamanhos mais estáveis.
E ao longo de dezenas de milhares de anos, pulsos de mistura reorganizaram essa tapeçaria genética. Uma das dificuldades tradicionais para entender essa dinâmica é a preservação do DNA antigo na África. Em climas quentes e úmidos, moléculas se degradam mais rápido, tornando raros os genomas antigos que se pode recuperar. Nos últimos anos, no entanto, técnicas de extração se tornaram mais sensíveis e métodos complementares, como análise de proteínas antigas preservadas em dentes ou o sequenciamento de material orgânico em sedimentos, trouxeram janelas novas para épocas antes inacessíveis. Com esses avanços, apareciam sinais inesperados. Traços genéticos que parecem derivar de populações arcaicas localmente divergentes, fragmentos genéticos que não se encaixam facilmente nas variedades modernas conhecidas, e indícios de introgressão de hominíneos mais antigos dentro de algumas populações africanas. Tudo isso compõe uma visão de um continente com uma história interna complexa, onde linhagens se separavam, experimentavam deriva e seleção e depois se reuniam. Voltando à imagem do laboratório natural, pense em bolsões experimentais separados por variações climáticas, onde soluções culturais e biológicas são testadas. Em alguns casos, a solução pode ser uma técnica específica de caça, em outros, um padrão social que favorece redes de cooperação mais amplas. Quando a conjuntura muda e o corredor se abre, a solução cultural que for flexível e versátil se espalha mais facilmente. A repetição desse processo por centenas de milhares de anos, com sua alternância entre isolamento e conexão, aumenta a probabilidade de surgirem agrupamentos humanos com uma combinação particular de habilidades cognitivas, sociais e tecnológicas. Um conjunto que, reconhecemos hoje, caracteriza o Homo sapiens. Um aspecto muitas vezes subestimado nessa relação entre clima e tecnologia é o papel dos recursos marinhos e lacustres. À beira de lagos e costas, fontes de proteína e gordura relativamente previsíveis, peixes, moluscos, ovos, poderiam oferecer uma base nutricional resistente a flutuações terrestres. Há sítios costeiros e de margem lacustre onde se nota que populações exploravam intensivamente esses recursos em períodos de estresse terrestre. Esse uso sistemático de uma dieta mais variada é uma peça a mais na caixa de ferramentas adaptativas. Populações que podiam combinar coleta marinha com caça terrestre e coleta de plantas eram menos vulneráveis a choques ambientais e tinham espaço para investir em experimentos culturais. Também é importante pensar na influência que predadores e na megafauna exercem sobre estratégias humanas emergentes. Predadores de grande porte e grandes herbívoros criam tanto perigo quanto oportunidade. Caçar grandes animais requer cooperação, divisão de tarefas, comunicação clara e planejamento. Processar carne e compartilhá-la exige regras e confiança. A presença constante de competidores e ameaças também estimula estratégias territoriais mais sofisticadas, alianças intergrupais e um crescente repertório de sinais sociais, etapas que, ao longo do tempo, podem alimentar a complexidade cognitiva e social. Os registros arqueológicos, quando cruzados com modelos ecológicos, trazem algumas ilustrações disso. Locais onde caças complexas e estratégias cooperativas eram necessárias frequentemente mostram evidências de padrões de assentamento que não cabem apenas numa ideia simples de bandas nômades. Há sinais de ferramentas eram produzidas com padrões padronizados, depósitos de matéria-prima circulavam por grandes distâncias, práticas simbólicas surgiam paralelamente. Tudo isso aponta para redes de interação social cada vez mais densas, condições propícias para a transmissão fiel de inovação cultural, algo que impulsiona a acumulação cultural, processo central para chegar às capacidades que hoje reconhecemos como humanas. Ao discutir tecnologia, não podemos esquecer as etapas aparentes na longa história das lascas de pedra. As simples lascas Oldowan, afiadas e eficazes, marcam o início de uma relação intencional com objetos inanimados, pedras moldadas para cumprir funções específicas. O surgimento posterior de padrões mais padronizados, como as bifaces acheuleanas, mostra aumento de planejamento e habilidade motora. Em seguida, a emergência de técnicas mais complexas de produção de lâminas, de rafting, a arte de encaixar uma lâmina em um cabo, e de uso controlado do fogo, cada uma dessas etapas acrescentou camadas de possibilidade. Rafting aumentou a eficiência da caça.
O fogo permitiu cozinhar e processar alimentos, influenciando a nutrição e talvez a sociabilidade em torno de fogueiras. A produção de ferramentas mais fáceis de reparar ou substituir reduziu a dependência de matéria-prima local e facilitou a mobilidade. Esses desenvolvimentos não ocorreram de forma linear, nem em todos os lugares ao mesmo tempo. Em vez disso, eles aparecem, desaparecem, reaparecem em contextos diferentes, o selo de uma história não linear que combina experimentação e contingência. Quando juntamos todas essas linhas, climas oscilantes, geografia fragmentante, pressões ecológicas, pulsos demográficos e inovações tecnológicas, surge a imagem que venho chamando de a teoria que todos ignoraram. A ideia de que a especificidade do cenário africano, sua variabilidade e sua arquitetura espacial criou em múltiplas ocasiões as condições propícias para que a nossa espécie emergisse como resultado de um processo reiterado de experimento e seleção cultural e biológico. Essa síntese não pretende abolir hipóteses anteriores, ela as incorpora e as contextualiza. Não elimina o acaso, nem transforma a evolução numa narrativa inevitável. Em vez disso, propõe que certas combinações de fatores aumentaram a probabilidade de resultados que hoje reconhecemos como característicos da humanidade. Por que essa síntese demorou a ser vista na sua totalidade? Parte da resposta está na própria estrutura da ciência. Disciplinas que crescem em compartimentos, dados que permanecem em bibliotecas diferentes, técnicas que só recentemente se tornaram compatíveis. Outra parte está nas contingências históricas. Sítios só escavados nas últimas décadas, amostras genéticas só recentemente sequenciadas, registros climáticos com resolução temporal antes inalcançável. E ainda há um componente humano. Narrativas simplificadas costumam ser preferidas pela sua clareza, e a complexidade, por mais explicativa que seja, pode demorar a ganhar espaço no discurso público. Há também uma dimensão prática e ética nessa história de atenção desigual aos locais de pesquisa. Regiões inteiras do continente só receberam investigação sistemática quando condições políticas e financiamento internacional permitiram. Muitas comunidades locais guardaram memórias, orais ou materiais, que tardaram a ser integradas ao conhecimento científico. Reconhecer isso é parte de um movimento mais amplo para fazer da pesquisa sobre a origem humana uma empreitada mais inclusiva, que envolva cientistas locais, comunidades e políticas que tornem o conhecimento acessível. Do ponto de vista das implicações culturais, essa visão tem uma força poética. Se a nossa origem é o produto de um palco multifacetado, lacunas de chuva, lagos que abrem e fecham, vales que isolam, peles e genes que se encontram, então há uma verdade simples e profunda. A humanidade é, em sua base, uma tapeçaria interlaçada. Todos carregamos dentro de nós azares e acertos, escolhas e contingências que aconteceram em ambientes que poucos de nós já viram. Saber isso deveria afastar ideias de pureza ou superioridade. Deveria, ao contrário, alimentar uma sensação de parentesco e interdependência. Permita-me agora descrever 2 exemplos concretos que ajudam a aprender a teoria aos objetos que existem no registro. Um sítio costeiro marcado por pigmentos e contas e um sítio do Rift que mostra tecnologia complexa em um contexto de grande variabilidade de recursos. No primeiro caso, imagine uma caverna situada perto de uma costa onde recursos marinhos eram acessíveis. Nessa caverna, encontram-se placas de ocre trabalhadas, pequenas contas perfuradas e restos de refeições marinhas. Esses vestígios aparecem em camadas que, por outros proxies, mostram variabilidade climática. A combinação de acesso a recursos marinhos estáveis e a necessidade de lidar com instabilidade terrestre pode ter favorecido práticas cooperativas e simbólicas que fortaleciam laços sociais, colares e ornamentos funcionando como sinais de identidade ou alianças. No segundo caso, passeamos por um campo de pedreira em um afloramento junto a um lago de margem sazonal, onde se vê a presença de ferramentas de lâmina mais sofisticadas num período em que registros de sedimentos denunciam secas cíclicas. Ali, a capacidade de produzir ferramentas com eficiência, de preparar cabos, de compartilhar técnicas entre grupos vizinhos, teria direta vantagem adaptativa, facilitando o acesso a recursos difíceis de obter.
Esses exemplos não são relatos únicos, há vários sítios com combinações análogas. O que importa é a repetição do padrão. Contextos de variabilidade e mosaico ecológico coincidem com períodos e lugares de experimentação cultural. E quando unem-se dados genéticos que mostram subdivisões e subsequentes misturas populacionais, a coerência cresce. Agora, uma questão prática que costuma surgir quando se apresenta essa síntese. Por que continentes como a Eurásia, que também abrigaram grande diversidade ambiental, não produziram algo similar em complexidade por conta própria? A resposta está em nuances geográficas e climáticas. A Eurásia foi marcada por extensas glaciações, grandes invernos e expansões de gelo que redesenharam paisagens em escalas continentais e geraram pressões diferentes. Em alguns momentos, refugiados de certas regiões eurasiáticas recolonizaram áreas, mas os ciclos e a natureza dos corredores ecológicos eram distintos. Além disso, as dinâmicas de interação com hominíneos arcaicos já presentes na Eurásia, neandertais e denisovanos, criaram uma história evolutiva que se entrelaça de modo diferente com a tecnologia e a cultura. Nada disso implica que uma região seja melhor ou pior para a evolução. Implica apenas que diferentes combinações de fatores produzem trajetórias distintas. Voltando à África e à imagem que nos envolve, há um detalhe que me agrada: a ideia de repetição como motor. Nos processos naturais, a repetição dá oportunidade de correção, de seleção informada. Pacientes ciclos de variabilidade climática, alternando isolamento e conexão, oferecem esse palco de repetição. Cada ciclo é uma chance para tradições culturais se testar, para formatos sociais se ajustarem, para genomas se reorganizarem. Em alguns instantes, a combinação certa aconteceu, em muitos outros não. E foi essa série de tentativas e fracassos que forjou, gradualmente, a tapeçaria humana. Ao avançarmos para o que os estudos de genômica recentes trouxeram, é importante reiterar cautela. Os métodos melhoraram, modelos mais finos de demografia, que usam variantes raras e simulações de recombinação, ampliaram nossa capacidade de inferir subdivisões temporais e gargalos locais. Esses estudos têm mostrado que a imagem de uma África homogênea é insuficiente. Em vez disso, houve longos períodos em que populações regionalmente diferenciadas coexistiam e ocasionalmente trocavam material genético. Em alguns casos, as estimativas apontam para reduções drásticas de tamanho populacional em determinados ramos, quase como apertos demográficos, que podiam acelerar a fixação de variações. Em outros, ocorriam expansões e conectividade, que promoveram mistura e difusão cultural. A combinação dessas pulsações pode explicar por que certos traços, talvez um conjunto de capacidades cognitivas ou padrões de organização, emergiram e se difundiram. Também surgiram sinais de que diferentes populações africanas poderiam ter incorporado, em alguma medida, material genético de linhagens mais arcaicas. Essa ideia de admixture arcaica dentro da África é análoga, em princípio, ao que vemos na Eurásia, com neandertais e denisovanos, mas ainda está sendo debatida e quantificada com precisão. O ponto crucial é que essas vestes arcaicas de DNA, se frequentes, adicionariam diversidade genética, que poderia ser reciclada em novas combinações, ampliando o repertório evolutivo disponível. À medida que a narrativa se completa, insistimos em usar qualificadores: sugere, parece, indica. A ciência, por sua natureza, não dá fechaduras definitivas quando lida com passado profundo. Novas amostras, uma caverna recém-escavada ou um pedaço de osso que guarda DNA surpreendente podem alterar a paisagem interpretativa. Ainda assim, a convergência entre diferentes linhas de evidência, fósseis, ferramentas, registros climáticos e genomas oferece uma robustez que permite avançar com confiança razoável. A história da nossa origem é mais rica e mais complexa do que versões simplistas, e a África, com seu mosaico de ambientes e sua história de pulsos climáticos, proporcionou uma arena única para essa história. Enquanto isso, do ponto de vista humano e emocional, o reconhecimento dessa origem comum tem efeitos práticos. Saber que, em tantas camadas de nossa biologia e cultura, há sinais de encontro e mistura, de migração e integração, ajuda a desfazer noções simplistas de pureza ou separação.
A ciência aqui funciona como um espelho. Ela nos mostra que diferenças superficiais mascaram uma profunda continuidade. Esse conhecimento pode ser reconfortante. Ele nos convida, enquanto grupo global, a perceber que nossas variações atuais são capítulos de uma mesma saga. Chegando ao final, quero deixá-lo com algumas imagens que ajudem a adormecer. Imagens suaves, mas cheias de peso histórico. Imagine uma planície ao entardecer, com um lago do Rift refletindo um céu que fica laranja e depois se apaga em azul profundo. Ao volta, um grupo reduzido se reúne em torno de um fogo, cuja luz modela rostos concentrados, mãos ocupadas moldando uma lâmina, outra mão segurando uma concha perfurada que brilha como um pequeno sol. Ao longe, uma savana movimenta-se, com sombras de grandes animais deslocando-se em silêncio. Sinta a textura do barro molhado sob os pés antigos, o cheiro do fumo entrelaçado com o ar salgado de um lago que um dia foi maior. Imagine também o som de vozes que não conhecemos, padrões de chamar que indicavam comida, perigo e festa. Todas essas cenas, repetidas por gerações, criaram a rede de onde emergimos. Ao fechar os olhos, lembre-se de que cada pessoa que encontra seu caminho nesta noite carrega dentro de si fragmentos desse cenário. Variantes genéticas que testemunharam chuvas e secas, tradições culturais que floresceram em ilhas ecológicas, pequenos objetos que foram levados por corredores de chuva. Não somos a conclusão de um único evento extraordinário. Somos o resultado de uma dança longa, de ensaios e adaptações, de pequenas invenções que, vez por outra, encontraram contexto e se espalharam. Se esta história lhe trouxe uma nova perspectiva sobre a própria origem e sobre nossa conexão comum, considere deixar um like e se inscrever. Há outras histórias que seguem por esse mesmo caminho de investigação e imaginação, e eu ficarei feliz em explorá-las com você. Agora, imagine uma última cena antes de dormir. As estrelas surgindo acima do Rift, um espelho de luzes tão antigas quanto as histórias que carregamos. Um ancestral estende a mão, não em comando, mas em partilha, um gesto que, em muitas línguas e formas, nos fez humanos. Permita que essa imagem seja seu descanso, a terra que nos forjou, os ciclos que nos moldaram e, por fim, o calor suave de uma fogueira que persiste, enquanto nós, seus descendentes, respiramos e seguimos adiante, juntos e diversos, sobre o mesmo chão que um dia foi laboratório e lar. Boa noite.